Bom dia a todos, salve Maria. Hoje nós vamos meditar no artigo 1º do capítulo 3. São Luís, nesse capítulo, no primeiro artigo, ele vai se pôr a falar a respeito da falsa e da verdadeira devoção. Nós vimos até aqui a importância de sermos devotos da Virgem Maria e como isso pode nos trazer graças de salvação para a nossa vida, como isso pode nos ajudar a ser santos e como isso pode nos livrar do inferno. Só que ele vai dizer também que temos que ter cuidado, que existem muitas devoções à Virgem Maria que não são devoções verdadeiras. São devoções falsas e superficiais, ao qual nós devemos evitar, porque essas devoções, além de não serem úteis à nossa vida espiritual e à nossa salvação, pelo contrário, elas são perigosas e podem pôr a nossa alma em risco. Ele vai falar aqui de 7 falsos devotos, 7 tipos de falsas devoções. E eu vou discorrer aqui com vocês sobre cada uma delas. O primeiro tipo de falsos devotos são os devotos críticos. Os devotos críticos, segundo São Luís, são aqueles que se acham superiores, que não acham que devem rezar muito a Virgem Maria e que criticam aquelas devoções, mais simples, como o rosário, como o uso, dos sacramentais, do escapulário, da corrente. São pessoas que, quando vem alguém rezando diante de uma imagem da Virgem Maria, dizem que aquilo ali é bobagem, que usam um tom de intelectualidade, de superioridade para falar da Virgem Maria, como se ser devoto da Virgem Maria fosse apenas uma questão intelectual, e desprezam todas as práticas devocionais, principalmente aquelas mais simples, feitas pelas pessoas mais humildes. Esses falsos devotos criticam e repugnam essas práticas de devoção que são feitas pelas pessoas mais humildes. São devotos críticos, que vivem criticando a devoção dos outros e não fazem por si só nenhuma verdadeira devoção de fato à Virgem Maria. Os segundos falsos devotos são os escrupulosos. Esses são aqueles que têm medo de honrar mais a Maria do que a Jesus. Têm medo de rezar mais a Maria do que a Jesus. Acham que estão exagerando. Não vou rezar o texto todo dia, não. Não, eu não vou praticar tal devoção, não, porque eu já tô com devoção demais à Virgem Maria. Eu estou recorrendo mais à Virgem Maria do que a Jesus. Ou seja, esses devotos que acham que honrar muito a Maria é desonrar Jesus, que frequentar muito as devoções marianas, que estar mais frequentemente em cenáculos, em peregrinações, em eventos marianos do que, por exemplo, a visitas ao Santíssimo Sacramento, ou em eventos estritamente, vamos pôr assim, entre aspas, cristocêntricos, que acham que essas práticas não são agradáveis a Deus. Ou seja, esses devotos escrupulosos têm medo de honrar Maria. Opõem a devoção à Virgem Maria àquela devoção que nós temos que ter a Nosso Senhor. Então eles nunca honram Maria como convém, mas sempre com uma devoção medrosa, uma devoção insegura. O terceiro tipo de falsos devotos são os devotos exteriores. Os devotos exteriores são aquelas pessoas que só praticam atos exteriores. Rezam um terço, fazem confrarias, cenáculos, estão em todos os eventos que tem para honrar a Virgem Maria. Porém, a sua vida espiritual não passa disso. São Luís vai dizer que essas pessoas, elas rezam um terço mecanicamente, rezam apressadamente, não assistem com devoção à Santa Missa, não fazem procissões por amor, mas tudo fazem de forma robótica. Ou seja, tem uma enxurrada de devoções, uma enxurrada de práticas, mas nenhuma delas faz com amor, com dedicação, com esforço
de amar a Virgem Maria, mas faz apenas por fazer, apenas pela prática exterior. Ou seja, eles fazem mal feito, fazem simplesmente pela prática em si. Enquanto isso, a vida espiritual está cada vez mais decadente, porque não tem raízes profundas, não ama de verdade. A quarta prática, o quarto grupo de devotos, falsos devotos, são os devotos presunçosos. Esses são muito perigosos, porque os devotos presunçosos são aquelas pessoas que vivem no pecado, que vivem, segundo São Luís, no orgulho, na avareza, na impureza, na embriaguez, na cólera, blasfêmia, maledicência, injustiça. Ou seja, cometem pecados mortais e vivem no pecado de forma muito tranquila, com a consciência relaxada. Não se preocupam em se confessar, não se preocupam em se arrepender dos seus pecados, não se preocupam em faltar à missa, não se preocupam em comungar devidamente e dignamente, não se preocupam em se esforçar para adquirir bons hábitos e repelir os maus hábitos. Ou seja, essas pessoas simplesmente honram a Virgem Maria exteriormente e põem a sua confiança simplesmente nesses atos exteriores. São poucos parecidos com os devotos exteriores, porém ainda são piores. Porque os devotos presunçosos acreditam que por estarem fazendo alguma coisa em honra à Virgem Maria, vão conseguir se salvar no final. Ou seja, eles acham que Deus é tão misericordioso que só porque eles rezam um terço ou fazem alguma coisa para a Virgem Maria, no final da vida eles vão conseguir se confessar, eles vão conseguir se arrepender, eles vão conseguir fazer ali uma contrição e morrer salvos na graça de Deus. Ou seja, vivem uma vida totalmente despreocupada com o pecado, mas acham que só porque são devotos da Virgem Maria vão conseguir o arrependimento e a salvação no final, como se a Virgem Maria fosse obrigada a dar a salvação a eles simplesmente porque eles fizeram alguma coisa em honra a ela. Então são pessoas que se apegam àquelas práticas exteriores, usa o escapulário, usa a medalha, usa a corrente, reza o terço, mas não têm vida interior, vivem no pecado mortal deliberadamente e possuem as suas consciências relaxadas e não se preocupam em mudar de vida. São pessoas supersticiosas que acham que é meramente a prática exterior da devoção à Santíssima Virgem Maria poderá livrá-las do inferno. São Luís, aqui no final, alertando contra essa prática, diz que se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime e ajudaria a crucificar e injuriar o seu próprio filho. Ou seja, longe de Nossa Senhora ajudar a salvar esse tipo de falso devoto, porque essas pessoas estão ofendendo constantemente Jesus. E por estarem ofendendo constantemente Jesus com sua vida de pecado deliberado, elas também ofendem a Virgem Maria. Assim como Nosso Senhor não gosta de ver a sua mãe ofendida, Nossa Senhora muito menos gosta de ver Nosso Senhor ofendido. E por isso não pode salvar esse tipo de gente. E para encerrar nesses falsos devotos, o quarto falso devoto, ele diz o seguinte, isso é muito interessante. Confesso que para alguém ser verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo, ao ponto de evitar todo o pecado, conquanto seja esse o ideal, mas é preciso ao menos algumas coisas que ele vai citar. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que a pessoa, para ser devota da Santíssima Virgem Maria, não precisa ser santa para poder evitar todo o pecado 100% e ser imaculada ou ser um grande santo. Não, a devoção à Virgem Maria não é elitista. Pelo contrário, a devoção à Virgem Maria ela é um caminho de santificação. Ela serve para os pecadores, como eu disse no início. Nós, pecadores que ainda não somos santos, precisamos dessa devoção para nos tornarmos santos com mais facilidade, com mais perfeição. Não é porque eu sou um pecador que eu não posso ser devoto da Virgem Maria. Mas é necessário que, pelo menos, segundo São Luís, em primeiro lugar, a pessoa que deve ser devota da Virgem Maria, ela deve estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho. E também fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. E rezar, e fazer atos de devoção da Virgem Maria.
Ou seja, você não precisa ser santo para ser um verdadeiro devoto da Virgem Maria. Você deve querer ser. Você deve querer deixar de ofender a Deus. Você deve ter uma resolução, uma disposição, uma decisão de evitar todo pecado mortal e de fazer o possível para não ofender a Deus, para não cometer nenhum pecado grave e para andar no caminho da santidade. Agora, se você vier a pecar uma vez ou outra por fraqueza, né, por inconstância, por tantos problemas que nós temos na nossa natureza humana, se confesse, se arrependa e retorne à comunhão com Deus. A Virgem Maria, ela procura pessoas humildes e perseverantes, que ela um dia tornará santos se essas pessoas cooperarem. Mas para ser devoto da Virgem Maria é necessário ter humildade. Os devotos presunçosos pecam por falta de humildade. Acham que Deus e a Virgem Maria são seus servos, mas é o contrário, nós que devemos ser os seus servos. Em quinto lugar, caminhando para o final dessa parte, os devotos, existem os falsos devotos, que são os falsos devotos inconstantes, ou seja, os devotos inconstantes são aquelas pessoas que não têm estabilidade, não têm constância, perseverança na devoção à Virgem Maria. Em um determinado momento são muito devotos, estão ali fervorosos, em outro momento nem lembram mais da Virgem Maria, passam tempos e tempos sem nem se lembrar ou se recorrer a ela. Essas pessoas são falsas devotas porque agem por emoção, agem por sentimentalismo. São devotos da Virgem Maria quando se sentem bem, se sentem confortáveis e quando não, deixam de ser devotos. Esses também a Virgem Maria não pode chamar de verdadeiros devotos. Em sexto lugar, os devotos hipócritas, que são aquelas pessoas que vivem uma vida dissolutamente pecaminosa, que não se importam em absolutamente nada com a fé e com a salvação da sua alma, mas usam a devoção à Santíssima Virgem Maria para enganar os outros, para se passar por bonzinho. Se fingem de devotos da Virgem Maria para poder ter a atenção, o amor e a amizade das pessoas, quando na verdade é uma pessoa que não liga absolutamente para a fé. E por último, os devotos interesseiros, que só recorrem à Virgem Maria para receber um milagre, uma bênção, uma graça, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou de qualquer necessidade material. São pessoas interesseiras que só querem extrair da Virgem Maria as bênçãos e as graças, mas não querem ter o compromisso de uma vida santa, como Deus e ela nos pedem. Agora São Luís vai começar a falar sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele vai pôr 5 características da verdadeira devoção que nós devemos ter para sabermos se a nossa devoção à Virgem Maria ela provém de Deus ou provém de uma ilusão diabólica ou de nossa própria vaidade. A primeira característica é que a verdadeira devoção é interior, ou seja, ela surge do coração de alguém que conhece e ama a Virgem Maria. Nós devemos ter cada vez mais intenso amor à Virgem Maria, quanto cada vez mais nós a conhecemos. Conhecemos suas qualidades, seus dotes, seus poderes, sua grandeza. Ou seja, precisamos conhecê-la para amá-la melhor. Como diz Santo Agostinho, não se ama aquilo que não se conhece. Então, por isso que nós precisamos conhecer cada vez mais, ler mais, estudar mais, ouvir mais pregações sobre a Virgem Maria, para que nosso conhecimento sobre ela aumente, a nossa compreensão de quem é ela aumente, e assim possamos amá-la interiormente com mais fervor. Isso fará a nossa devoção uma verdadeira e frutuosa devoção. A segunda característica, a verdadeira devoção, ela é eterna, ou seja, ela, como diz São Luís, a pessoa que é verdadeira devota da Virgem Maria tem uma ternura pela Virgem Maria. Recorre à Virgem Maria em todo o tempo, quando está em dúvidas, para esclarecer seus erros, quando ela comete algum erro quando tem dúvidas para esclarecê-las, quando tem erros para corrigi-los, quando tem tentações para ser sustentado, nas fraquezas para ser fortificado, na queda para ser levantado, nos seus abatimentos para ser encorajado, nos seus escrúpulos para se livrar deles, nos seus trabalhos, reveses da vida, ou seja, em todos os momentos a pessoa que ama eternamente a Virgem Maria irá se recorrer a ela
irá buscá-la como fonte de ajuda. A terceira qualidade, a verdadeira devoção, ela é santa, ou seja, ela nos leva a imitar a santidade da Virgem Maria, as virtudes da Virgem Maria, a humildade, a oração, a obediência, a fé viva, a mortificação, a pureza, a caridade, a paciência, a doçura, a sabedoria. Todas as virtudes nós devemos imitá-las, devemos ter esse desejo de imitar a santidade da Virgem Maria. Quarta qualidade, característica de uma verdadeira devoção é que ela é constante. Ela não está instável nos altos e baixos pelo emocionalismo, ou seja, você pode ter momentos na sua vida em que você vai estar mais fervoroso ou até menos fervoroso na devoção à Virgem Maria, mas essa constância é necessária, nunca desistir, nunca abrir mão, nunca ignorar essa devoção, mas sempre buscar estar se renovando dia a dia nela. A quinta e última característica é que a devoção é desinteressada. Nós amamos e servimos a Virgem Maria por quem ela é, pelo que Deus fez nela, e não pelas graças que ela nos dá, pelos milagres que ela pode nos alcançar, pelas coisas boas que ela pode nos oferecer, mas porque ela merece ser amada. Deus quis honrá-la e nós devemos, por amor, honrá-la também. É muito mais do que a nossa obrigação honrar quem Deus honra. Quanto mais a Santíssima Virgem Maria, que é a Mãe de Deus. Honrá-la desinteressadamente, independente se vai acontecer coisas boas ou ruins na sua vida, se está tudo dando certo, tudo dando errado, e crer fielmente que ela tem o melhor para nós e que ela nunca nos abandona em nenhuma circunstância da nossa vida. Ser devoto desinteressadamente é um caminho também de salvação. E por último, para a nossa meditação também, São Luís ele faz uma profecia quando ele escreve esse livro que se cumpriu ao pé da letra. Isso pode fortalecer a nossa fé nesse escrito, no Tratado da Verdadeira Devoção, e ver que isso é um escrito inspirado pelo Espírito Santo. São Luís foi inspirado pelo Espírito Santo ao criar e ao divulgar essa devoção. E a prova disso é essa profecia que ele faz no tratado em relação ao próprio tratado, e ela se cumpre historicamente. São Luís diz que ele via, ao escrever o tratado, no futuro, ele teve uma visão de que pessoas iriam se precipitar furiosas para dilacerar diabolicamente esse pequeno livro. E também iriam perseguir as pessoas que se dedicassem a essa devoção. E fariam com que o livro ficasse escondido no silêncio de uma arca, a fim de que não aparecesse. Só que Deus iria, depois com a sua providência, resgatá-lo. E isso aconteceu ao pé da letra. Lá no século XVIII, os seguidores de São Luís foram alvos de ataque dos hereges jansenistas em vista do seu zelo pela devoção. E também esse livro ficou escondido durante a Revolução Francesa e só foi encontrado em 1842. Ou seja, basicamente o livro ficou escondido sem que ninguém soubesse da existência dele 100 anos. E depois de 100 anos foi encontrado novamente. A profecia de São Luís foi cumprida ao pé da letra. E só nos prova que isso é um livro de um verdadeiro santo, que foi inspirado verdadeiramente pelo Espírito Santo para divulgar essa devoção. Que isso possa aumentar a nossa fé, aumentar a nossa confiança na importância desse livro, que não só é aprovado pela Igreja, como também quem vive a verdadeira devoção à Virgem Maria sabe os frutos grandiosíssimos dessa devoção. Hoje a meditação foi um pouco mais longa, peço perdão, mas o capítulo e o artigo são muito extensos e peço que ouçam o áudio com carinho, meditem bem. Se você chegou até aqui, parabéns, e vamos continuar firmes nessa preparação. Salve Maria!